Vendo aqui a doutora Suzy Rabelo, dermatologista, e nós vamos falar sobre queda capilar. Tem acometido muitas mulheres de uns 10 anos para cá e a gente vai entender o porquê disso. Seja bem-vinda. Muito Boa obrigada. tarde. Boa tarde. E um tema ótimo que vem... Ótimo, na verdade não é nada agradável, mas que eu digo ótimo para esclarecer as dúvidas do que está acontecendo. Primeira coisa que eu falo, de uns 10 anos para cá, você vê que a mulher está trabalhando dobrado e aumentou muito essa questão do estresse, ainda mais aqui na cidade de São Paulo. Isso é também um fator que indica a queda de cabelo, não é? De uma certa maneira, mas eu acho que o que melhorou foi o diagnóstico. Antes as mulheres tinham queda de cabelo e muitas vezes a gente até chegava a falar, isso é normal, e melhorar as nossas armas para investigar a queda, então a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces. Então, isso acontece para muita doença, né? Primeiro, você subestima, quer dizer, você tem um número menor de casos porque você não faz diagnóstico. Sim. Quando você começa a fazer diagnóstico, você aumenta essa porcentagem do que você observa. Tá, então tudo é uma questão de observação para ver se realmente tem muito estresse ou não. Agora, um dos fatores que muitas pessoas falam é uma questão genética e também em fatores hormonais, é isso mesmo? Isso é muito importante. Nós temos uma série de genes que estão envolvidos na queda de cabelo. É uma herança bastante complicada. Não é que nem olho que a gente aprende na escola, azão, azinho, né? Não é assim, é muito mais complicado. Tanto o homem quanto a mulher podem ter calvície e a tendência de herdar pode ser tanto pelo lado materno quanto paterno e é um jogo de genes muito complexo, que ainda está em análise. Não tem uma porcentagem 100% segura eu falar, não, é porque, sei lá, minha mãe ou meu pai tem calvície, não necessariamente eu vou ter. Isso. E uma coisa que eu gostaria de explicar, queda de cabelo, que a gente chama em medicina de alopécia, nós temos uma série de motivos para a alopécia. O que a gente agora especificamente está conversando, mais objetivamente, é de uma queda de cabelo de origem genética, que é chamada em medicina de alopécia androgenética. Mas existem outras causas para queda de cabelo. Por exemplo, mulher no pós-parto. Não é imediato. Mas a mulher perde a placenta no momento do parto, que estava mantendo uma série de hormônios no corpo dela. 4 meses depois, normalmente começa essa queda. Mas isso é um processo só, é um ciclo ou é caracterizado como doença? Na maior parte das vezes é só um ciclo que se restitui. Tá, entendi. Mas nós temos mulheres que às vezes têm a tendência à alopecia androgenética que não conseguem já recuperar muito desse cabelo. E acaba desenvolvendo bem nesse ciclo. Acaba mostrando aí já o quadro. Mas realmente precisa de uma investigação, precisa de uma série de exames para chegar num diagnóstico final. Pacientes com dietas muito ruins, pobres em proteínas, pobres em ferro, você pode ter anemia. Um paciente com uma anemia mais importante pode ter queda de cabelo, alteração de unha. Porque o corpo não considera fundamental manter cabelo e unha, mas o resto do corpo. Aí você começa a ter prejuízo dessas estruturas. Então, eu imagino que uma pessoa que tenha gripe, infecções, febre, o sistema imunológico fica baixíssimo, então, consequentemente, eu também acabo tendo uma perda muito grande. Tem que ser um quadro bastante agressivo para você chegar nisso. Por exemplo, o estresse de uma cirurgia. Estresse não é só coisa emocional, é o estresse físico. Quando a gente diz estresse, tem uma série de substâncias no corpo da gente que são lançadas, tanto se a gente sofre um acidente, se a gente sofre uma cirurgia, se a gente sofre um problema emocional. E esse grupo de substâncias acabam, às vezes, desencadeando uma modificação tão grande que 4 meses depois, mais ou menos, você vê a alteração. Então, tudo que você sofre exatamente hoje, ele vai se refletir no ciclo do cabelo mais lá na frente. O cabelo, às vezes as pessoas chegam assim falando, olha, eu estou usando remédio, eu estou melhor, mas continua caindo o cabelo. Sempre vai cair cabelo, porque a gente tem cabelo que está crescendo, cabelo que está paradinho e cabelo que está caindo. Volta a crescer. Então, você pode ter doenças onde está caindo mais. Você pode ter doenças onde não volta a nascer. Então, está caindo normal, mas não volta a nascer. Eu tenho até aqui alguns tipos de cabelo, né? Coloca aqui pra gente colocar, aqui para mostrar, quer dizer? Olha aqui. Vamos lá, os tipos de cabelo. Explica pra gente, doutora Suzy. Na realidade, isso daqui é importante pra gente entender a estrutura do fio. A gente já sabe por instinto que o fio é uma estrutura morta, tanto que a gente corta e o cabelo não dói. Isso. Ele só é uma célula viva quando ele está sendo produzido. Então, todas essas fibras aqui são fibras que mantêm a forma do nosso cabelo. Uma estrutura morta que você não toma nada pela boca e modifica.
Não adianta você tomar vitamina para modificar o fio depois que ele já está fora da sua cabeça. Ele é uma estrutura morta e não tem vaso para chegar nada lá. Então não adianta você tomar vitamina para melhorar o fio. Não, isso não existe. Não existe. Você pode, se você tem uma doença, produzindo um fio ruim, aí você melhora. Tá. Então o fio é feito de uma série de camadas. E o que eles vão mostrar agora nesse vídeo é que existe uma estrutura formada por uma substância que a gente chama enxofre. A gente tem ligações de enxofre que mantêm a forma do nosso cabelo. Então, se o cabelo é mais curvo, é de um jeito, se o cabelo é liso, é de outro, né? Então, nós estamos chegando cada vez mais na intimidade do fio, mostrando justamente chegar nessa substância que é a ponte de enxofre. Isso aqui é para mostrar como a gente modifica isso através de temperatura, como a gente modifica isso com processos químicos para modificar a forma do cabelo. Então, nós estamos chegando agora nas pontes de enxofre. Eles estão mostrando aqui a estrutura já na intimidade. Tá. E daqui a pouco eles vão mostrar que a gente pode fazer quebras. Então, através de temperatura, essas quebras na temperatura são transitórias. Entendi. Daqui a pouco o cabelo volta. Molhou, volta. Aquela ligação se reestabelece. Ó, aqui cruzou. Ai, que interessante. Aqui cruzou. Isso. Então, quando a pessoa faz um alisamento ou faz escova, é exatamente esse processo forçado. Você está mudando. Quando você usa substâncias, você está fazendo um dano químico. E você está danificando para você mudar a forma. Não tem como você mudar a forma sem estragar um pouco a proteína. Então, nossa, imagina usando o secador todo dia, fazendo escova. Aí entra também o que a gente chama de dano físico, que é a temperatura excessiva da prancha, a temperatura do secador. Então, muitas mulheres chegam para a gente dizendo que estão com queda, mas elas não estão com queda, elas estão com quebra do fio. Olha que então é um fio que está com uma qualidade por processos químicos e físicos, não porque ele está caindo demais. Doutora Suzy, você falou em excesso, né, do uso desses utensílios, todo mundo acaba usando. Me fala o que é excesso, o que você considera excesso? Usar todo dia. Todo dia. Ó, quando você começa a perceber, por exemplo, que o fio está ficando muito seco, quebradiço, o cabelo está danificado. É muito importante que os próprios profissionais, os cabeleireiros que cuidam das pessoas, eles têm um limite. Eles começam a perceber que o cabelo está danificado, eles não podem continuar agredindo aquele fio. O fio vai quebrar, o fio vai ser destruído. Aquelas pontas duplas, você puxa o fio, quebra na mão. O certo seria fazer testes antes, né? Tanto para fazer alisamento, de uma certa maneira, sim, né? Para ver se o fio tolera. Mas a partir de um certo ponto não adianta. A proteína está estragada. Para você mudar a forma, você estraga a proteína. Estragou a proteína, não volta atrás. Não tem como reconstruir. Você usa substâncias que vão melhorar a qualidade do fio. Alguns cremes, algumas formas de shampoo. Mas sustenta por um tempo? Você melhora porque você agrega substâncias na superfície do fio que dão sensação de maciez, que fica mais fácil de pentear. Mas e a parte interna? É só superficial? Na realidade, você não modificou o fio para que ele volte a ser o que ele era. Tá bom? Então, uma forma fácil da gente entender, quando eu pego, por exemplo, a clara do ovo, que é basicamente proteína, e eu ponho temperatura nela, ela fica branca. Ela nunca mais vai voltar a ser transparente. Exatamente. Eu modifiquei aquela proteína, não volta mais. Que interessante esse exemplo que você deu. É importante. Tem até uma pergunta para você aqui do Instagram. É isso, Marcelo? Deixa eu ver, coloca aqui. Vamos lá. É a Emily Marina. Beijo para você. As escovas progressivas e os demais tratamentos químicos colaboram para a queda de cabelo? Quais os tratamentos para essa queda? Você vai responder daqui a pouquinho, doutora. Tá daqui a pouquinho que eu já volto, que a gente vai dar um recado. A Emily falou pra gente aqui, ó. As escovas progressivas e os demais tratamentos químicos colaboram para a queda de cabelo? Quais os tratamentos para essa queda, doutora Suzy? Conta pra gente. Obrigada, viu, Emily, pela pergunta. Boa tarde, Emily. Na maior parte das vezes, esses processos, como eu falei agora há pouco, eles quebram o fio. Então, não é que o fio cai da raiz. Mas é importante a gente saber que, às vezes, um processo químico que é mal feito ou com substâncias que são muito agressivas, ou que o paciente desenvolve uma alergia àquele determinado produto, podem danificar o couro cabeludo e aí sim causar alteração. Então, se eu tiver um dano na pele que produz o cabelo, aí sim a gente pode ter uma queda maior. Mas isso é mais difícil da gente ver. O que a gente vê com mais frequência é o fio quebrado mesmo, porque você está estragando demais o fio. Era isso que eu ia perguntar para você, das pacientes que você recebe de um tempo para cá. Qual que é o maior diagnóstico que você fala, esse aqui está predominando mesmo? Olha, a gente sempre fica entre duas situações. A mais frequente de todas mesmo, que é a alopecia androgenética, que é essa pela carga genética, onde a mulher ela nota que o fio vai ficando mais fino em cima, vai notando que passa a ter uma quantidade menor de cabelo, então o volume vai diminuindo. Exato. E muitas vezes ela nota que a risca vai ficando alargada. Que dá para ver o couro. São sinais.
quanto mais precoce, mais difícil às vezes para o médico enxergar, mais fácil para o paciente dizer que ele está sentindo aquilo. Então você pode fazer algumas coisas, como alguns exames para poder chegar a esse diagnóstico. Quais são esses exames? Você pode fazer um exame que chama dermatoscopia, que aí precisa de um certo preparo do profissional para poder enxergar a modificação do fio. É um equipamento que você usa, que ele aumenta, é como se fosse um microscópio de superfície. Aí você consegue observar certas alterações. Ver com mais clareza, né? Uma coisa que você pode fazer uma biópsia de couro cabeludo para um estudo especial. Então você tira uma amostra, anestesia, tira uma amostra, manda estudar esse fragmento, e se você chegar, se o patologista afirmar para você que com grande probabilidade é uma alopecia androgenética, você pode dizer para essa paciente, nós vamos tratar, mas tem que tratar para sempre. Porque a tendência genética daquela pessoa é evoluir para perda. Então você para o remédio, volta a cair. Tá ok? Então tem que tomar o remédio para sempre quem tem esse tipo de... Em geral é passar o remédio, né? Nós não temos liberação para o uso de finasterida para mulher. É só passar. Fora do Brasil até se usa... com liberação nos países, né, a finasterida para mulheres que estão na menopausa, porque uma mulher que engravide tomando finasterida, ela vai ter um problema que, por exemplo, se o nenê for um menino, ele não vai parecer um menino, ele vai ser uma menina, porque esse comprimido ele impede que o hormônio masculino atue. Quando nós somos fetos, quando nós somos embriões, nós todos somos meninas até a ação do hormônio masculino, que aí modifica o caminho de desenvolvimento do feto, aí se desenvolve um feto masculino. Nossa. Então é muito importante que você tenha ação do hormônio. Se você não tem ação do hormônio, todo feto vai ser uma fêmea. Entendi. Nossa, isso eu não sabia mesmo. Então, por exemplo, mesmo quem está tomando finasterida não pode doar sangue, porque uma mulher grávida pode receber aquele sangue, né? Então, isso é uma indicação até muito importante. Existem homens tomando finasterida, né? A gente precisa orientar bem esse paciente que ele não pode doar sangue. Eu vejo muitas pessoas colocando aqueles mega hair, usando dread, fazendo aquelas tranças que puxam bastante o couro. Isso ajuda a cair o cabelo? Outro tipo de queda. A gente chama isso de alopecia tracional. A gente vê muito... criança pode desenvolver, a mãe faz aquele cabelo apertado que até puxa o olhinho da criança, né? Aí você vai vendo, vai começando a ficar com falha de cabelo, assim, na orla do couro cabeludo. Você vai fazendo arrancamento de folículo mesmo, você vai destruindo. Você vê, às vezes, mulheres adolescentes e adultas que têm a testa muito mais alargada porque perde o cabelo na orla. Então, você fazer essas trações realmente pode ser prejudicial para o folículo, sim. Nossa, e aí você vê tantas crianças, né, que a mãe acaba fazendo e não tem ideia do que isso vai acarretar no futuro. Isso. Então é importante a gente ficar ligadinho nisso também. A partir de que idade a mulher, porque eu vi que tem um índice aí de em torno de 25% das mulheres, né, elas podem um dia ter ou apresentar sinais de calvície. Sim. A partir de que idade isso pode acontecer? Variável. Ah, é variável? Tem mulheres que vão começar a apresentar aos 50, 60, 70 anos. Tem mulheres que vão desenvolver aos 20, aos 25. Então, o que é importante você valorizou que você está notando uma queda de cabelo. Todo mundo tem cerca de 100 fios de cabelo caindo todo dia. E esses fios, eles vão nascer de volta, como eu já falei no começo. Então, se você nota, está caindo demais, procure um profissional. Ou, até não está caindo demais, mas eu estou ficando com menos cabelo, você precisa procurar, precisa fazer diagnóstico. Muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório e eu tomei tal remédio que todo mundo fala que é bom, foi uma porcaria. Foi uma porcaria porque você não tem diagnóstico e está tomando um remédio sem indicação correta. Você nem sabe se aquilo vai funcionar. O motivo da sua queda para tratar objetivamente. Por isso que precisa passar com um especialista. Exatamente. Tem uma pergunta aqui para você do Instagram, pode colocar aqui pra gente, vamos lá. Ariel Santos, um beijo para você, obrigada pela pergunta. Deixar o cabelo sujo fortalece o cabelo? Beijos, adoro o programa, um beijão, minha querida. E aí, tem esse mito, não pode lavar todos os dias o cabelo, pode ou não pode, ou deixar um dia sem lavar é prejudicial? Conta pra gente. Oi, Ariel. Quando a gente deixa o couro cabeludo sujo, a gente acaba acumulando uma série de substâncias que também são tóxicas e acabam atrapalhando o crescimento do fio, né? Então, é importante que a gente lave com frequência. Cabelos mais oleosos, a gente deve lavar até todo dia, porque a oleosidade faz cair um pouco mais de cabelo, atrapalha a área do couro cabeludo que está produzindo fio. Então, você deixar o cabelo sujo não ajuda no crescimento. Inclusive, você vai notar que depois de vários dias sem lavar, até cai um pouco mais de cabelo na hora em que você vai lavar. Lavar o cabelo todo dia pode ressecar o fio,
mas não estraga o fio. Existe um mito de que se você lavar o cabelo todo dia, o cabelo vai apodrecer, etc. Não é verdade. Você já imaginou as pessoas que praticam natação diariamente, como ficaria isso, né? Quer dizer, você não tem esse problema real. O fio fica mais seco, mas você pode tratar esse fio com substâncias, né? Então... não, é verdade. Tem mais uma ilustração para a gente mostrar? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui, ó, mais uma ilustração que a gente estava falando de como nasce. Desculpe. Imagina que é isso. A gente está vendo aqui realmente a estrutura do fio, né? O fio, ele sai lá na epiderme, que é a camada mais externa aqui da pele, mas na realidade a pontinha do fio mesmo, a outra extremidade, está lá embaixo, quase na camada da gordura. E isso acontece para todos os fios no corpo. Tanto que às vezes o paciente vai tirar uma pinta, ele quer tirar a pinta por causa do pelo, aí você tira a pinta e o pelo continua nascendo, porque você às vezes não chegou na área lá embaixo que estava. Que é mais embaixo ainda. Mais embaixo ainda. Aqui a gente vê que tem um músculo associado ao pelo. Quando a gente está com frio, os pelinhos arrepiam por ação desse músculo, é o que a gente chama de horripilação. Isso aqui é para formar uma camadinha de ar aqui, para a gente ficar mais aquecidinho. Esse é o princípio, né? Entendi. E aqui a gente tem uma glândula sebácea associada, que ela libera o pelo, que isso de uma certa maneira protege, né, a camada externa do pelo, tá? Então isso aqui é para mostrar onde está colocado o pelo. E aqui o que eles estão mostrando é a situação da caspa, que é a descamação aqui, ó, do couro cabeludo. A gente tem a descamação até certo ponto, ela pode ser o que a gente disse fisiológico, ela pode ser normal. Lavou menos o cabelo, você não removeu tanto, vai ficar com mais casquinha saindo. Mas tem pacientes que chegam a ter realmente a dermatite seborreica, que é o quadro que fica descamando. Às vezes temos outras áreas até que podem desenvolver a dermatite seborreica, que basicamente também é uma descamação, só que um pouquinho mais inflamada, tá? Mas por uma série de fatores, pode ser por causa de um produto químico ou até a própria pele ter essa reação por algum estresse, algum nervoso. Exatamente. Ou por água muito quente que você usa no chuveiro, que também piora esse tipo de quadro. Tem isso, muitas pessoas tomam um banho assim, fervendo, então isso é completamente contraindicado. Contraindicado para cabelo, pele, a água muito quente, ela destrói a nossa proteção externa, tá? E o que é importante, qualquer condição que afeta o couro cabeludo, por exemplo, o paciente está numa fase em que está com uma dermatite seborreica mais intensa, vai cair mais fio. Porque você acaba inflamando essa área e levando a uma queda um pouco maior. Em geral, que se recupera. Nossa, são tantos detalhes que a gente precisa se atentar. Tem mais uma perguntinha aqui do telespectador, vamos colocar. É a Mônica Lopes, um beijão para você. Obrigada, viu, Flor? Meus cabelos caem mais quando estou ansiosa ou é impressão minha? Daqui a pouquinho você responde, doutora. Deixa eu dar um recadinho ótimo. O assunto está ótimo e tem muitas internautas aqui ligadinhas e interessadas no assunto, como eu também, ó. A Mônica Lopes, vou reforçar aqui a pergunta dela. Meus cabelos caem mais quando estou ansiosa, ou é impressão minha? A ansiedade, de uma certa maneira, pode contribuir para aquele quadro de estresse e acabar levando a um pouco mais de queda. Mas dentro da medicina, a gente vai valorizar os quadros emocionais causando coisas, mas é sempre importante a gente afastar uma causa física. Você nota que está caindo a mais? Procura, vamos ver se tem uma anemia, uma doença da tireoide, se tem alguma outra coisa, às vezes tem doenças... Falta algum nutriente também. Tem artrites, quadros de pacientes com lúpus, o paciente tem queda de cabelo, então quer dizer, a gente precisa fazer diagnóstico de acordo com a história do paciente, tá ok? Às vezes o paciente está com uma febre prolongada, você vai fazer o diagnóstico de outra doença que está secundariamente levando à queda. Fica difícil a gente dizer como primeira impressão que é a ansiedade. Não dá para generalizar, né? A gente precisa ver se naquele momento lavou menos o cabelo, porque estava tão ansiosa que não conseguia se cuidar direito. Quer dizer, tem uma série de fatores que têm que ser levados em consideração. É minimizar muito a gente chegar num único ponto. Então precisa ver até se não tem uma alopecia androgenética ali que está se manifestando, né? A melhor coisa é fazer os exames mais específicos que você tinha mencionado no começo da pauta. Até eu estava vendo alguns artigos e estavam falando, olha, o excesso de álcool e cafeína acaba ajudando na queda de cabelos. Isso é verdade ou é mito? Ou depende também? Eu acho que a gente pode considerar que os excessos todos prejudicam o organismo e como prejudicam a função, geral, você vai acabar tendo repercussões. Uma coisa que é mais óbvia da gente pensar, da mesma maneira como a pessoa que fuma tem distúrbios na pele do rosto, a pele do rosto ela envelhece mais cedo e ela cicatriza mal porque você tem um hipofluxo, você tem um baixo fluxo sanguíneo, você tem pouco oxigênio chegando. Tudo que chega menos nutriente, que chega menos oxigênio, não vai produzir um resultado final eficiente. Então, a gente pode imaginar que vai ter distúrbio, mas eu não sei se há trabalhos científicos associando isso. Então, eu não vou arriscar
falar é um conjunto de coisas que não dá pra gente apontar uma única exclusivamente. Se você vai pensar um paciente alcoólatra que tem uma nutrição péssima, é por causa da desnutrição que eu vou imaginar que esse paciente está fazendo queda de cabelo. Sim. Você não tem nutriente. Mas o consumo, assim, um pouco mais exagerado, eu não sei até que ponto, eu não sei se há trabalho científico. Isso a gente pode até falar também com um excesso de gordura também, né? Não é por uma questão só que vá fazer cair seu cabelo, é uma questão que tira o equilíbrio do seu organismo de uma forma geral. Exatamente. Né? Tá certo. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade também é que você vê a menina tão novinha já, que apresenta, né, aquelas falhas, aí você vê também o couro cabeludo muito... Não é normal, eu não posso considerar isso normal. Ver diretamente quando prende o cabelo e tem uma falha muito grande. Existem até crianças que nascem com defeitos de área de cabelo, isso é raro, mas pode nascer, que a gente chama de aplasia cutis, não forma determinados trechos de pele. De um modo, por exemplo, no parto, a criança pode sofrer um acidente e ter uma cicatriz, também é uma situação diferente. Mas existe um quadro que chama alopecia areata, que eu não sei se exatamente é isso que você se referia. Mas não acomete só crianças, pode acometer pessoas em qualquer idade. É um quadro de tendência, a gente tem uma carga hereditária para poder desenvolver. É uma doença que a gente considera que ela é autoimune, ela é uma autoagressão ao organismo, normalmente associada a algum estresse pessoal, nem sempre, mas na maior parte das vezes, o corpo desregula a resposta imunológica e começa a agredir os fios de cabelo. Aí você fica com falhas, pode ser em área de barba, cabelo, pelos de qualquer parte do corpo podem ser atacados. Existem tratamentos, as formas mais agressivas de alopecia areata às vezes são de mais difícil tratamento e às vezes a alopecia areata está associada com outras doenças, como vitiligo, que é aquela falha de pigmentação da pele, e até mesmo com doenças da tireoide, doenças autoimunes, onde você começa a agredir a tireoide, e o desenvolvimento de certos quadros de diabetes. Eu até perguntei porque eu não sei o nome específico de cada doença, por isso que eu perguntei, aí é bom a gente esclarecer todas as dúvidas, né? Gente, nós falamos de todas as doenças, assim, de uma forma bem geral, você precisa diagnosticar primeiro para saber exatamente o que você tem, mas tem muitos tratamentos hoje no mercado, não é? Muitos tratamentos. E tem como solucionar definitivamente ou em alguns casos, como você mesmo falou, tem que fazer tratamento o resto da vida, mas eu consigo um resultado bacana que fala, eu estou satisfeita? Tudo depende em que ponto você pegou a situação. Porque o processo, vamos falar mais especificamente da alopecia androgenética, que é o mais comum, é o que as pessoas mais acabam tendo o problema que traz pra gente. No caso da alopecia androgenética, aquela unidade que produz o fio, que a gente chama de folículo, vai sofrendo o que a gente chama de miniaturização. Ele vai lentamente ficando menor até desaparecer. Enquanto você tem folículo miniaturizado, você volta ao normal. Não tem mais folículo, não tem como agir. Então, se você procura tardiamente, não vai ter como tratar. Se você fez diagnóstico, o tratamento é para o resto da vida. E você precisa entender que você vai recuperar a quantidade de fios que você ainda pode. Então, se eu já percebi que está ficando muito fininha aquela região e já dá para ver o couro, então eu preciso correr imediatamente, fazer diagnóstico para tratar. Dermatologista, tá certo. Nossa, eu adorei a conversa. Obrigada a todas as internautas que mandaram as perguntas aqui. Vou agradecer o Hospital Bandeirantes, hospitalbandeirantes.com.br.